A Júlia Gomes. Será que teremos finalmente um respiro esse ano no Brasil com alta de vacinação? Acho que é pergunta um pouco, a última pergunta aí, né? E aí eu resolvi trazer uma análise de caso de Hong Kong e Nova Zelândia. Tá, Lucas, Hong Kong e Nova Zelândia são países totalmente diferentes do Brasil. Sim, mas eles vão nos mostrar a importância da vacinação nessa volta à normalidade, beleza? Vamos lá. Hong Kong, pessoal, é um caso emblemático, porque Hong Kong, como a China, como a Nova Zelândia, como Taiwan, Hong Kong estava mirando em política de Covid zero. Eu não quero nenhum caso de Covid no meu país, certo? E estavam conseguindo até a Ômicron, tá? Tanto Nova Zelândia quanto Hong Kong estavam conseguindo essa política. Você vê aqui pouco a curva subindo, né? E eles estavam até relativamente bem até fevereiro. Quando a Omicron aparece, a Omicron começa a infectar. E o que aconteceu? Novos casos em uma população que não havia sido exposta anteriormente. Então, o que é esperado? Que a vacinação seja a única arma contra o vírus. Porque se a população não foi exposta ao vírus antes, ela está sujeita a ter a infecção. A única coisa que ela tem é a vacina, pois a vacina expôs a pessoa a um antígeno antes, né? E o que aconteceu com Hong Kong e Nova Zelândia? Com relação às mortes. Isso aqui é o gráfico de mortes. A Nova Zelândia, pessoal, apesar de ter uma curva muito semelhante em relação aos casos, não teve mortes. Ou as mortes foram muito baixas. Hong Kong está subindo e já passa os piores níveis do Brasil, em número de mortes proporcionais aqui à população. Então, o que está acontecendo em Hong Kong? Por que Hong Kong está tendo casos, sendo que Hong Kong era um dos países mais vacinados do mundo? Tá? A Nova Zelândia também é um dos países mais vacinados do mundo. O que está acontecendo com Hong Kong? E por que eu acho que isso vai mostrar um pouco do que a gente pode esperar para o Brasil? Vamos lá, primeiro analisando a população. Essa análise toda, eu deixei aqui na descrição do vídeo um link de um fio de Twitter de uma pessoa que fez, eu analisei, vi os dados, fui na fonte original, quis trazer ela aqui. É um perfil, inclusive, parece um perfil institucional, não conhecia antes, mas é uma análise muito bem feita. E ele avaliou aqui também a população idosa de Hong Kong e Nova Zelândia. O pessoal de Hong Kong é mais velho. A população de Hong Kong é bem mais velha do que a população de Nova Zelândia. Tá? Eles têm muito mais idosos acima de 60 anos em relação à população total, e isso é esperado que se tenha mais mortes. Mas com vacinação, a gente viu que a vacina funciona, então não era para estar tendo mortes. Por que eles estão morrendo? Né? Então, quando a gente checa aqui o status vacinal dessas pessoas, olha só, Nova Zelândia, 83% de vacinação. Hong Kong, 81% com segunda dose. Isso aqui é segunda dose, 2 doses, tá? Pessoas vacinadas com o protocolo inicial. Então a gente vê que a única diferença é que em Hong Kong as pessoas elas estão menos vacinadas com a segunda dose e tem aqui um intervalo de 2%, né, de diferença aqui que é praticamente desprezível. Mas aqui nós temos uma boa diferença entre quem está vacinado com a segunda dose, que é 77% da população de Nova Zelândia, e 69% da população de Hong Kong. Mas quando a gente olha para os idosos, a gente vê na população da Nova Zelândia, pessoal, uma vacinação muito alta, uma vacinação acima de 95% em pessoas acima dos 60 anos. Tá? Isso aqui é população idosa. Então, quando a gente faz o filtro, a população da Nova Zelândia e a população de Hong Kong se vacinaram bem. Se vacinaram com 83%, mais ou menos o nível do Brasil com relação à primeira dose. Né? A gente não está lá com relação à segunda. Mas a população da Nova Zelândia é muito bem vacinada, beirando 100% nos acima de 80 anos e nos acima de 60 anos em 95%. Beleza? Já a população de Hong Kong, eu não encontrei os dados oficiais, mas eu trouxe reportagens que trazem dados e vou trazer uma outra análise também de uma reportagem. O que está acontecendo? Olha a manchete de Hong Kong, saiu há 2 dias atrás. Coronavírus. Idosos de Hong Kong deixaram para depois a vacina da Covid e agora famílias preocupadas temem que o tempo está se esgotando, já que casos disparam e mortes se acumulam. Então, o que aconteceu em Hong Kong, pessoal? As mortes em idosos são a grande maioria. Vocês veem que a taxa de mortalidade por caso, né, em pessoas que não receberam não receberam 2 doses, é de 5,78% na faixa etária acima dos 80 anos, esperado. É a mortalidade da Covid mesmo, né? Em pessoas que receberam 2 doses, é 0,91%, beleza? Então vocês veem como é que a vacina realmente protege.
quem recebeu está protegido. Pelo menos parcialmente protegido. Não vai proteger 100% das pessoas, como a gente já sabe. Mas o que está acontecendo lá? Você tem 2 detalhes. Primeiro, a população foi vacinada com Coronavac, que é uma vacina de eficácia menor. A população idosa foi vacinada com Coronavac. Então você tem uma vacina de eficácia menor justamente em quem mais tem prejuízos ali com a doença. Então, a pessoa acima de 60 anos foi vacinado praticamente mais da metade com Coronavac. Quando você pega os mais vulneráveis, os 80 a mais, você tem muita gente, praticamente 75% dos vacinados foram vacinados com Coronavac. E aqui que está o problema. Quando você pega a porcentagem da população, tá, que foi vacinada, você tem 30% dos idosos acima de 80 anos vacinados, 59% de 70 a 79 anos e 73% 60 a 69 anos. Isso com 2 doses. Então você tem uma grande porcentagem das pessoas aqui idosas, mais 70%, pelo menos 70% aí, que não estão vacinadas com 2 doses, pessoal. Então, o problema de Hong Kong em relação à Nova Zelândia é vacinação. E aí eu vou colocar o Brasil para vocês entenderem por que eu estou falando tudo isso, tá? O Brasil tem até, falando de dose de reforço, a gente sabe que Coronavac 2 doses não é suficiente para poder segurar a Ômicron, mesmo o Ômicron, que é um pouco mais leve. 3 doses é suficiente, já mostrou um bom perfil de redução de hospitalização, tá? Mesmo Coronavac. Se for Pfizer, melhor ainda, terceira dose, tá? Então a gente tem aí o Brasil vacinando mais pessoas com terceira dose do que Hong Kong, mas muito menos que a Nova Zelândia. Só que quando a gente olha para o Brasil, para a gente tentar entender o que pode acontecer, existe uma divergência muito grande na porcentagem de vacinação. Você tem aqui São Paulo, o estado mais vacinado, com cobertura de 79% com 2 doses, e Amapá, Pará, próximos dos 50%. Os estados da região norte como um todo, não tem Roraima aqui, se você for de Roraima, porque Roraima não libera dados, os dados estão muito defasados, está com problema no sistema, por isso que não tem, tá? Mas está nessa faixa aqui também, de 45% a 50%. Então a cobertura é muito desigual. Então você vai ter estado, pessoal, que está próximo da realidade de Hong Kong. Não com idosos em si, mas uma cobertura vacinal muito baixa. Então se a segunda dose não segura a Ômicron, você tem que vacinar com 3 doses. Se você tem apenas 50% da sua população vacinados com 2 doses, imagina qual que é a taxa de vacinação com 3 doses, que é o suficiente para segurar a Ômicron. Então, nesses estados em específico, quem está a menos de 70% aqui pode sofrer um problema maior, tá? Principalmente se for idoso. Então, se você tem parente idoso, está morando nesses estados aqui, muito cuidado, oriente o seu parente, seu tio, seu pai, sua mãe, a tomarem a terceira dose da vacina. Se não tomaram a vacina ainda, tomem, porque se não, pessoal, nós vamos ver basicamente isso aqui acontecendo. Hong Kong é um país de 7 milhões de habitantes. Então, basicamente é a cidade de São Paulo, entendeu? Se você tiver ali no Brasil um estado com 7 milhões de habitantes, não sei agora a população de cada estado, mas você vai ter, né? Então, essas populações, elas podem sofrer do mesmo jeito que Hong Kong está sofrendo, tá bom? Então, muito cuidado, a gente tem que falar isso aqui, porque o que eu enxergo para o Brasil? Agora, concluindo, né? A gente tem aqui o gráfico de vacinação de terceira dose, as linhas mais escuras são a terceira dose sendo aplicada. A gente vê que o Brasil não é um país tão atrasado em terceira dose quanto Hong Kong, né? Você vê que nas 60 anos você tem menos pessoas, tem mais de 50% das pessoas vacinadas com a terceira dose, mas ainda existe uma parcela que não foi vacinada e que não foi vacinada com 3 doses. Isso aqui, esses idosos estão vulneráveis, tá? E não são idosos, só idosos, né? Você tem aqui muita gente com 40, 44 anos não vacinada, e a gente tem que se perguntar o que está fazendo esse povo não se vacinar. Então, concluindo aqui o raciocínio, o que eu enxergo para o Brasil? Uma diminuição drástica de casos, à medida em que os dias passam, se nada acontecer, uma nova variante surgir, que não vai acontecer, espero que não, uma nova variante, uma redução dos casos, mas com surtos letais para idosos em alguns lugares não vacinados. Tem que observar, pessoal. Então, se você, do ponto de vista individual, por favor, tome a sua terceira dose para você não disparar um novo surto na sua cidade, para você não ser o premiado ali com a Covid grave em meados de 2022 com a vacinação, tá? Só para comentar aqui, eu fiz um vídeo, um shorts, né? O YouTube Shorts agora tá bombando, a gente resolveu fazer um vídeo curto lá para o Instagram,
falamos, vamos levar isso para o YouTube também, e criamos um TikTok lá, se vocês quiserem entrar, @olá_ciência no TikTok. E aí a gente fez um vídeo falando sobre os 100 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros que já poderiam ter tomado a terceira dose e não tomaram. São pessoas que ou atrasaram, e aqui eu trouxe, ó, as pessoas que realmente estão com receio ou alguma coisa genuína de não ter tomado. Não são as pessoas que estão deliberadamente indo contra a vacina. O Pedro trouxe aqui, não tomei a terceira dose porque só fui descobrir dela hoje pelo seu vídeo. Então tem gente que esqueceu, tem gente que nem sabe que existe. Ainda não tomei porque testei positivo para Covid, bem próximo do tempo que já deveria tomar a terceira dose, estou esperando o tempo para tomar agora. Legal, então tem que esperar mesmo, são 30 dias. Se você pegou Covid, positivou, espera 30 dias para você tomar sua terceira dose, beleza? Marciana Alves, ainda não tomei minha terceira dose porque não completou o tempo de tomar, só em abril que completa 4 meses. Bacana. Quem era mais jovem ali na faixa etária dos 30, 25 e tomou AstraZeneca lá atrás, vai estar tomando aí a terceira dose final de março, início de abril. Então, beleza. E o Juan, que é genuína a pergunta dele, o medo dele, eu tô com muito receio porque a vacina é diferente. Tomei Coronavac primeira e segunda dose, mas a terceira vai ser outra. Na minha cabeça não faz sentido. Juan, faz sentido. É até melhor que seja outra, porque você vai estimular áreas do seu sistema imune de forma diferente. Tá? Você vai ter uma resposta que a Coronavac não gerou, e vai poder tomar, por exemplo, uma Pfizer, uma AstraZeneca, que vai estimular outras áreas do seu sistema imune. E o que a ciência mostrou é que diferenciar as vacinas pode ser melhor, tá? Não é necessário, se você tomou 2 Pfizers, por exemplo, se você está perguntando aí, não é necessário trocar a vacina. A terceira dose da Pfizer é suficiente, tá? Mas quando você tomou Coronavac 1 e 2, terceira dose diferente é melhor do que tomar a terceira dose de Coronavac.